Começa agora o segundo episódio do podcast Fala Caminhoneiro, o podcast que dá voz a quem movimenta todo o nosso país. Eu sou o Anderson Gomes e mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. A gente vai conversar hoje com o Wilson Batista. E antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer aqui pelo apoio da Lojos. A Lojos faz parte do nosso ecossistema de trabalho. É uma empresa que foi criada aí para gestão de transporte de direito, que está muito próximo do motorista, do caminhoneiro, mas também dos transportadores e indústrias. E também o apoio da VB Imóveis, uma das melhores corretoras de imóveis aí da região metropolitana de BH. Serviço de qualidade, celeridade, segurança, confiança e faz parte aí da propriedade do nosso Wilson Batista. Então é uma alegria ter você aqui hoje, tá, Wilson? Obrigado, Anderson. Nesse podcast eu vou desafiar você a não dar o like agora. Isso, não dá o like agora. É isso mesmo, tá? Você vai dar o like se você gostar do conteúdo. Se o conteúdo for bom. Se for mais ou menos, não precisa dar like, não. A inscrição, vou te pedir para fazer a inscrição. Fortalece o nosso trabalho, o trabalho dos caminhoneiros, de quem vai estar conosco aqui. Faz o canal crescer. E lá no final vou te convidar aí sim, dar o like e fortalecer aqui o nosso bate-papo. Beleza? Wilson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anderson. É um prazer Obrigado. receber você aqui. O tema do nosso podcast hoje é caminhoneiro de qualidade, empresário de sucesso. Olha que coisa chique, hein? Você tá bonito, hein, Wilson? Obrigado, Anderson. Você colocou uma roupinha bacana para dar aqui, hein? Bem aliado, né? Bom, o Wilson hoje é corretor de imóveis. Isso. Mas iniciou a sua trajetória aí, trabalhou em outros ramos, mas durante muito tempo foi caminhoneiro. Muito tempo. É isso? E convidei o Wilson para estar aqui com a gente hoje, que é um cara extremamente inteligente, tem uma capacidade mental muito boa e eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está no trecho, para quem quer entrar no trecho e fortalecer também a categoria dos caminhoneiros. E a gente vai falar aqui também dessa transição dele, da carreira aí de motorista para empresário do ramo de imóveis e conhecer um pouquinho da história do Wilson. Isso aí. Legal? Legal. Obrigado, viu? Obrigado, eu, Anderson. Cara, vamos começar então, vamos partir o nosso bate-papo aí, vida de caminhoneiro no início. Como é que foi aí essa jornada sua de caminhoneiro? Quando que começou? Conta pra gente um pouquinho. Ô, Anderson, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse estúdio agora fazendo essa gravação com você e agradecer a você também pelo convite. Obrigado. De eu estar aqui. E a minha história começou, Anderson, aos 6 anos de idade. Ainda lá no norte de Minas. Você é conterrâneo, né? Conterrâneo, nós somos conterrâneos. Cara, eu já andei muito de carona com minha mãe. Inclusive, eu tenho uma foto que depois eu vou te mostrar ela e explicar legal. a história Quero ver, dela. Quero Isso. ver. Então, assim, eu comecei com minha mãe, a gente morava na roça, né? Lá fala zona rural. E a gente ia pra cidade e eu tinha que pegar carona com minha mãe 3 vezes por semana. E geralmente era caminhão, cara, por incrível que pareça. E ali eu aprendia vender, né? Porque minha mãe me ensinou a vender, já veio também desde lá do início essa questão de venda. Minha professora, minha mãe, pessoa que eu admiro muito, devo muito a ela, quem eu sou hoje. E com essas caronas, eu ficava observando aqueles motoristas, né? Geralmente, minha mãe sentava do lado da porta do caminhão e a criança no meio. E eu ficava observando, né, como que o motorista dirigia, eu achava aquilo muito interessante. Gravava até o barulho do motor e chegava em casa, fazia questão do... Montava um caminhãozinho, às vezes fazia um volante de tampa de lata, alguma coisa. Inventava alguma coisa lá. Então, como criança, você já tinha esse desejo de... Isso, porque eu achava legal. E eu ficava imaginando o seguinte, como a gente era beneficiado com aquelas caronas, a minha intenção era essa. Algumas pessoas não cobravam, outras cobravam. E aí o que eu pensava? Quando eu via minha mãe tirando aquele dinheiro, que eu sabia que a gente tinha passado o dia inteiro, às vezes vendendo ali na rua, e eu via ela tirando aquele dinheiro para pagar, eu olhava para minha mãe assim, e eu ficava... Sabe, o coração apertava. Já muito novo, eu já tinha esse entendimento, porque o sol era quente, cara. Lá o sol é mais perto da terra, você sabe.
Eu sei como é que é. Você fica duas cores, né? Sim, cara. Fica queimado aqui, branco Então, aqui. o que que eu pensava? Falar, se um dia eu conseguir dirigir um caminhão desse, eu vou dar carona para todo mundo nessa estrada, porém não vou cobrar nada, Uhum. entendeu? E aí foi aonde que nasceu ali aquele desejo de um dia ser caminhoneiro. E as coisas foi acontecendo de quando eu morava na roça, né, com 10 para 11 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, da roça, fui trabalhar na cidade. Você saiu de onde e foi pra onde? Isso, eu saí dessa roça, que é onde que meu pai tem até hoje, né? Aham. Tem lá até hoje. E fui morar na cidade, que dá o quê? 14 quilômetros de distância. E fui tentar estudar, Uhum. né, na cidade. Lá eu fui me virar minha vida, já com 10 anos de idade. Inclusive, eu agradeço muito, mais uma vez, meu pai e a minha mãe, que confiou de me deixar sair com aquela idade, 10 anos, muito novo, né? Uhum. Mas é verdade, cara. Eu enfrentei essa jornada aí desde novo. E aí fui arrumar o meu primeiro emprego. E nesse emprego que eu trabalhava, já nascia também ali um futuro corretor de imóveis que eu não imaginava que poderia um dia ser. Por quê? Era um material, um depósito de material de construção Uhum. que eu comecei a trabalhar. Com 10, 12 anos eu já iniciei ali. E nessa empresa existia um posto de gasolina. Eles tinham um posto de gasolina e lá tinha muito caminhão, muitos caminhões que fazia ali, lavava, fazia todo aquele Aham. procedimento para carga, inclusive frigorífico, Pô, legal. né? E aí eu ia para lá e não tinha oportunidade, cara, não podia. Você olhar, o olho brilhava de vontade de poder dirigir alguém, me ensinar, Mas não mas tinha ninguém lá. Vou dar oportunidade pra esse maluco aqui, não, não. não dava oportunidade. E aí a vida foi seguindo. Um dia eu estava em um pátio de um posto de gasolina, e essa foto aqui que é a história de onde começou. Deixa eu ver. Tinha 17 anos. Eu fiz essa foto, Tá, você tá todo caminhoneiro aqui, hein, tava, cara? nessa Que época já. legal. E aí era onde que eu imaginava que poderia um Aqui dia vir dar certo. você não era caminhoneiro ainda. Não, porque eu tinha 17 anos, não sabia nem Que dirigir. isso, só fazendo pose mesmo. Não, e eu mostrei essa foto pro meu pai, eu levei uma bronca por essa foto. Por Ele que que você perguntou: tá no caminhão? o Você que que não você tá fazendo pode. aí? Você não sabe mexer com isso e tudo. Aí eu olhei e falei assim: eu vou guardar e um dia eu vou dar a resposta para essa Dá, foto que para mim dá mesmo. de novo aqui. Bem antiga, dá para você ver, olhar pelo painel do caminhão, é um painel bem antigo, não é? Bem antigo. Bem antigo. E aí, Legal. eu trabalhando lá no interior, as coisas muito difíceis, passando dificuldade na rua. Minha mãe vai ficar sabendo disso agora, porque eu escondia para ela essa parte da dificuldade, eu escondia. Cara, você não. Você vai contar pra sua mãe Vou aqui agora no pra... Não, podcast. agora a coisa mudou, agora ela já sabe. Foi válido, entendeu? Tudo o que Fez aconteceu parte da sua história. fez parte, passei muita dificuldade na rua, morava de favor, mas eu não saí de casa, assim, pedi aos meus pais para me arriscar a minha vida com aquele intuito de que se não der certo eu volto, entendeu? Eu queria deixar isso assim para dar orgulho para meus pais, vamos dizer assim. Ele foi, fez a coisa certa Uhum. e seguiu a vida. Então, assim, muitas coisas aconteceu de dificuldade, tudo. O bem que eu tinha nessa época, mamãe sabe, essa ela sabe. Era uma bicicleta que eu andava lá na cidade, né, o meio de transporte que a gente tinha. Uhum. E por incrível que pareça, um dia essa bicicleta foi roubada. O negócio já não tava legal. Piorou mais um Já bocado. tava, piorou mais um pouco, mas mesmo assim eu não desisti. Aí foi a pé mesmo o resto do tempo que eu fiquei lá. E aí tomei a decisão de vir embora para BH. Falei, eu vou embora. Conversei na época com meu patrão. É o que eu sempre falo com as pessoas, né? Sempre entrar no emprego, sair, deixar as portas abertas. Uhum. E aí uma pessoa do meio na época ainda brincou comigo, cara, você vai pra capital, você vai lá, você vai passar fome, cara. Você não tem uma escolaridade bacana. Eu não acho que isso é pra você, não. Acho que é melhor você ficar por aqui. E eu não sabia dessa questão de quando alguém vira para você e fala que não faça,
é porque você está no caminho certo. Só que isso não me intimidou. Eu, passando aquela dificuldade toda, eu decidi, assim mesmo, vir embora. Falei, de ruim para ruim, eu acho que, conforme ele falou que eu ia passar fome, eu falei, não é possível, porque aqui na rua já está acontecendo algumas coisas, sabe? Não por falta de apoio dos meus pais, sempre me ajudaram muito, entendeu? Sou grato demais. Hoje eu tenho uma história diferente para contar para meus pais e Sim, tudo. sim. Isso, para mim, se tornou assim, gratificante quando a gente senta numa mesa para tomar um café e a gente contar toda essa trajetória. Como é que foi assim pra você tirar a carteira de motorista? De Então, caminhão? aí quando eu vim aqui para BH, eu cheguei e fui trabalhar em um frigorífico Uhum. e aí foi onde surgiu a oportunidade, né? Aí realmente quando eu cheguei aqui as coisas mudou, não foi conforme eu ouvi Você lá esperava. atrás, né? Essas coisas assim. E E aí eu entrei na autoescola. Comecei aqui, as coisas já facilitou, né? A empresa que eu trabalhava também tinha muitos caminhões. Lá eu já tive a oportunidade de fazer manobras dentro do pátio. Eu trabalhava em um setor, né? Da Uhum. expedição, eu tomava conta de um setor. Mas eu tive essa oportunidade com os meus colegas. Então você De poder... começou dentro de um frigorífico, Isso, tendo contato ali com o caminhão, fazendo exatamente. manobra. Isso. E aí entrei na autoescola e com o tempo eu consegui tirar minha carteira, que foi o primeiro sonho realizado. Pô, que Que legal. eu vim nesse intuito. Eu falei, se eu for para BH e eu conseguir tirar uma carteira de habilitação lá, eu volto para cá e vou conseguir um emprego em um caminhão aqui e vou fazer o que eu prometi lá atrás, começar a Então trabalhar e você dar. tinha um sonho de tirar a carteira e voltar pro interior? Não, não era de voltar. É que se precisasse voltar, se fosse o caso de eu voltar para trabalhar lá, eu ter a minha Você ter carteira. a carteira que Isso. te daria uma segurança de Uma emprego, né? segurança de emprego lá. Pô, E eu já ia ter entendi. mais oportunidades, já ia, né, além da minha profissão que eu tinha lá, eu poder voltar e trabalhar, mas não precisou. Fiquei por aqui mesmo e as coisas foram acontecendo e logo em seguida, depois de muita coisa que aconteceu, né, tive uma trajetória para frente depois disso, depois da carteira, e entrei no último emprego que eu fiquei 22 anos. 22 vinte e anos. dois anos. Cara, muito tempo, hein? Apaixonado, cara, com naquele lugar onde eu trabalhei. E lá você era motorista de caminhão, truque, bitruque, Truque fazia entrega. normal. Isso, começamos com os pequenininhos, né? Porque quando eu Ah, entrei na certo. empresa, a empresa ainda era pequena, a empresa estava A empresa iniciando. foi crescendo, aumentando a frota e você Isso. estava lá junto com a turma. Exatamente, de acordo com o crescimento, né, da empresa, os caminhões também foi crescendo o tamanho e aí foi passando de fases, vamos dizer assim, que E foi. como que foi assim, realmente assim, agora eu sou motorista de caminhão, vou ir pro trecho, vou rodar. Como é que foi a sensação pro Wilson ter tido essa oportunidade? É o cara que batalhou pela carteira, batalhou por essa chance. E assim, pô, no dia que eu comecei a trajetória de motorista de caminhão. Ô Anderson, todos os anteriores foi bom, mas quando eu senti mesmo assim que eu percebi que eu era realmente um motorista, foi quando eu entrei nessa empresa dos 22 anos. Lá eu tive todas as oportunidades de viajar com segurança. A empresa sempre preocupou, sabe, com os motoristas, sempre preocupou com os funcionários no geral, né? E assim foi a partir dessa época, isso foi em 1998, Cara, dia 21 de janeiro de você 1998. lembra a data exata? Lembro, cara, foi assim uma trajetória maravilhosa. Eu sou grato demais por aquele lugar. Então, assim, a partir desse dia que eu me senti, não, agora realmente a coisa muda. E eu só vou caprichar aqui para que eu só vou sair quando realmente eu estiver preparado para seguir um outro caminho. Você falou uma palavra aí muito importante. Ah, O Thiago, no primeiro episódio, falou do amor. Você falou agora do capricho. isso. O que essa palavra capricho representa para você na sua trajetória como motorista de caminhão? Ô, Anderson, eu acho que várias coisas. Não é só o capricho com o caminhão ali, né? Eu acho que engloba várias coisas, né? Com o colega de trabalho, o tratamento com o cliente, onde você vai fazer aquela entrega, né? Que isso, eu acho que nós é que representa a empresa onde a gente leva. E eu sempre falo, a gente trabalhar dentro de uma empresa
é o melhor lugar para a gente se preparar para cuidar do nosso negócio um dia, que é pensar com a cabeça do dono, observar essas questões aí, né, do capricho até mesmo pessoal, né? Eu sempre gostei de me cuidar, Andar entendeu? bonitão, né? Andar Igual você bonitão, tá aí agora. É, meu Deus do céu. chegar no Mas cliente, você às sempre vezes. foi um motorista que andava ajeitadinho mesmo. Sim, Eu reparava não, isso. não, sempre gostei A andar. gente, a gente Ah, trabalhou junto, né? Nessa mesma empresa que você isso, ficou 22 anos, eu sim, fiquei sim, 7 anos. sim, E eu sempre via você ali, ajeitadinho, perfuminho em dia. tudo certinho. Eu aprendi isso nessa questão do primeiro dia, que foi um dos diretores, chegou um dia no pátio, estava todo mundo, e ele falou: Olha, essa empresa aqui, ninguém aqui pode trabalhar de cabelo grande e barba grande. Foi a única vez que ele falou isso, e eu já estava da maneira correta. Sim, Bonitinho já. barba bem feitinha, cabelo cortado. Aí eu falei: a mensagem não foi Foi. para mim, essa Mas eu entendi que eu não que eu não posso. posso. Cara, eu tinha uma despesa mensal de toda sexta-feira à tarde Tá com eu cabelinho. cortar meu cabelo para mim me apresentar bem lá e com isso E faz diferença, né, faz Wilson? Faz muita diferença, isso diferença. isso ajuda muito. Eu falo que se Até brinquei com o Thiago, desculpa te cortar no primeiro episódio. Eu falei, você tá bonitinho, cara, essa carinha de bebê. Porque faz muita diferença o motorista bem apresentável sim, na hora que você chega no cliente, no ponto de venda, né? sim, você acaba que a gente é bem as pessoas são respeitadas quando elas se apresentam bem, né? Então, assim, eu acho que a classe, e eu já cheguei em vários lugares e sempre observava. Às vezes eu via pessoas saindo reclamando de maus tratos, né? Por aquela pessoa que era recebida. Mas aí eu olhava o traje dela, não estava adequado. Então, assim, ela estava dando a oportunidade para ser tratada daquela forma. Uhum. Então, assim, eu já vi muitos questionários e eu nunca tive esse tipo de problema, entendeu? Assim, sempre fui bem tratado por onde eu passei. Em 22 anos, você imagina quanta quantidade de gente eu encontrei Imagino. nesse caminho. E você fazia rota assim, Brasil todo, como é que era? Tinha lugar? Você escolhia a rota? Ô Anderson, escolher, não, mas a gente já tinha aqueles lugares Os que a gente lugares mais já assim, conhecia, que eu vou entendeu? lá e mando bem, todo mundo me Isso, conhece. Pô, entendeu? legal. Essas coisas, mas escolher mesmo, não, eu conheci muito lugar, foi Uhum. bacana. Esse sonho meu, depois da questão aí do caminhão, foi isso, conhecer lugares. Eu não tinha condições, Cara, que sempre legal. sonhava conhecer cidades e essas coisas. Tem muito motorista que fala isso, que o Uhum, caminhão, a profissão de caminhoneiro, te dá a oportunidade de conhecer vários lugares a trabalho. exatamente. Porque você está trabalhando, você está tendo a sua receita, né? Sim, Colocando comida dentro de casa se a e pessoa, conhecendo lugares novos. exatamente, se a pessoa aproveitar bem isso, o caminhoneiro em si, se ele aproveitar bem, facilita até para uma viagem com a família. Já sabe onde que é bom, Cara, onde que você é vai mais ou saber menos. todos os caminhos, entendeu? Hoje eu tenho muita facilidade. Inclusive, semana passada eu tive no Rio de Janeiro com meu filho e andei todas as ruas do Rio de Janeiro no meu carro sem problema nenhum, sem medo, porque eu já conheço todos, né? Conheço a cidade bem. De Então, pé virado, já conheço. conheço tudo. Então, assim, isso facilita. Você extrai muita coisa em qualquer lugar, em qualquer área que estiver trabalhando. Não é só aquilo, né? Ficar ali bitolado naquilo, não. Você aprende muita coisa. Inclusive, eu estudava quando eu estava no caminhão. Hum, Isso é importante. Às vezes, a melhor maneira que eu falo para o caminhoneiro não estressar é carregar um livro ali do lado, que legal isso, cara. entendeu? Às vezes eu chegava, eu via as pessoas irritadas ali, eu levava, entregava minha nota. Quantas pessoas tem na minha frente? Nunca quis também passar na frente de ninguém. Tem três. Quanto tempo você acha? Em torno de 2 horas. Pegava meu livro e ia ler, cara. Onde Ia alimentar a mente. exatamente ia aprender alguma coisa, pesquisar algo que um dia poderia ser bom para mim e essas coisas, entendeu? Colocava um fone no ouvido, não ia escutar música, procurava algo interessante no YouTube com os estudiosos aí e ia escutar, cara. E aquilo eu absorvia para dentro quando eu chegava, eu sabia até mesmo falar melhor com aquelas pessoas. E aonde que nascia o respeito, uma amizade, entendeu? Para entrega futura, a coisa acontecer. Então você criava um relacionamento com o cliente, se alimentava de coisas boas, estudava, para que isso te ajudasse no dia a dia. E isso, essas coisas. Ah, que estratégia. E Muito legal isso. era muito tudo válido, entendeu?
essas coisas que eu fazia. E com isso eu deixei, eu acredito que muita amizade por esse mundo afora onde eu passei. Foi muito bom. Pô, bacana. Como é que era a tua rotina? Você recebia a escala, assim, vou viajar para determinado destino. Você se planejava no dia anterior, no dia, você já tinha ali a tua roupa? Porque motorista normalmente ele sai para viagem, ele sabe que ele vai viajar. Sabe? O dia que ele vai voltar, normalmente ele não sabe. É assim que funciona, né? Ô Como Anderson, é que era a tua preparação? eu costumava preparar, às vezes, essa viagem e a próxima já. Já tinha isso em mente. Sempre cuidava e tinha até meu alimento eu carregava. Uhum. Do meu jeito, às vezes eu ia para determinadas regiões que eu sabia que a alimentação não era muito boa, eu mesmo preparava alguma coisa. A gente já trabalhava em no caminhão que tinha uma refrigeração boa, colocava minha caixa de isopor com fruta, essas coisas todas. Então, eu o tipo de aperto que eu não passava. Então, assim, era bem tranquilo. A gente preparava, eu preparava, né, minha viagem e se dava bem. Então você já Viajava colocava ali feliz, tua, tranquilo. Hã? colocava tua roupinha, Exato. cuequinha do Batman. Tudo certinho. E aí eu achei interessante que você falou que você trabalhava com um caminhão frigorificado, né? Isso, sim, Refrigerado. sim, sim. E aí você levava a fruta ali, conseguia se alimentar durante o trecho mesmo? Fazia antes que dava para 3 dias, Pô, que que era a legal. média do tempo de viagem, entendeu? Até isso a empresa tinha esse capricho, né, de organizar a rota ali. Você Isso é bom, hein? organizava a rota tudo certinho, então eu já sabia Você já tinha uma noção de que você iria fazer a rota e você estaria com o ali com tempo um tempo para isso. voltar, para ver a família. Sim, uma das coisas que eu gostava mesmo de repetir sempre a mesma rota era por esse motivo. Porque quando saía eu já conhecia os clientes, então a Uhum, gente já se programava. Não, aqui com 3 dias eu consigo, entendeu? Se não houver surpresas, né, de alguma coisa que acontecer, 3 dias eu estou de volta. Então dava para fazer essa preparação, uhum. entendeu? Mais assertiva, né? Então era tranquilão. Pô, bacana. E como é que era nos clientes? Porque você falou que você criava um relacionamento com os clientes. Sim. Como é que era chegar no cliente? Você era bem recebido? Você tinha um cafezinho ali, um pão de queijo, uma broa? Como é que era? Porque a gente sabe que no interior tem muito isso, né? Ô Anderson, assim, de primeira a gente tinha que criar aquela coisa do relacionamento, né? Aham. Preparar essas pessoas. Porque de alguma forma o caminhoneiro ainda é tratado com um certo preconceito, isso é fato, né? A gente não tem que ser bonzinho para falar que não. Existe isso. Só que às vezes não é culpa da pessoa que está ali para receber, às vezes é a forma que aquela pessoa se apresenta, conforme Uhum. eu falei. Mas isso é fácil, para quem quer, tira de letra. Relacionamento com o tempo, você tem cafezinho, você tem alguma prioridade, O cara te atende mais rápido atende ali, mais com rápido. mais E tranquilidade. isso, eu tinha, às vezes, depois de um tempo, tinha é, ponto né, que a gente entregava, que eu tinha um contato. Às vezes eu ligava antes para Não, eu tô saber, chegando, Tião. como é que tá aí? Sua carne tá chegando. Isso, tem muito carro na frente para fazer a entrega, para Que descarregar. O cara legal, tem cara. 3, pode vir tal hora. Isso me facilitava e eu ganhava tempo, porque eu não precisava de ir lá, entendeu? E eu ia no meu momento. Às vezes eu vou falar, marca meu lugar aí, que tal hora eu estou indo. Beleza, às vezes o cara já até me mandava mensagem, pode vir, que tá tranquilo, entendeu? Então, assim, eu agilizava. Já tinha em determinados momentos que às vezes eu não conseguia um colaborador, uma pessoa para ajudar na descarga, eu mesmo fazia aquilo, entendeu? Agilizava. Você Agilizava tinha que resolver o problema. e isso resolveu o problema. É porque se muitas vezes o motorista, ou até a gente que trabalha ali na gestão, né? Sim, Você fica preocupado com o problema e não pensa na solução. E você tinha essa estratégia assim, eu preciso, se eu não conseguir alguém aqui, eu vou agilizar uma caixinha. sempre agilidade. Levar sempre a solução. Menos problema e mais Mais solução. solução. Legal. Entendeu? Show de bola. E a família? Como é que a família via aí o Wilson na estrada toda semana durante 22 anos? Você falou que você tem um filho? Tem dois. Dois Tem dois filhos. filhos.
Como é que era esse contato? Você via com muita frequência? O coração apertava quando saía para viajar? Ô Anderson, é uma coisa que a gente tem que controlar, né? Então, assim, eu via os meus filhos com frequência, né? Não, um deles, né, que é o mais novo, o outro Certo. mais velho já é casado. Um dia desse pra trás a gente até brincou, ele falou, pai, quando eu te conheci, você já trabalhava nesse emprego, que eu falei com ele, né, do tempo. Após eu ter entrado nesse outro emprego, eu fiquei 22 anos, então ele já tinha 3 anos que eu estava lá, ele nasceu. Aí a gente brincou. Mas assim, eu sempre controlei isso muito bem, né? O tempo que eu tinha, que eu chegava de viagem, sempre pegava meu filho, passeava. E foi isso muito tranquilo. Então ele já acostumou assim, já nasceu assim, acostumou assim, era tudo muito tranquilo. Isso é importante porque a família ela tem que apoiar, né, Isso, Wilson? que até então eu falo que o meu filho, foi o combustível para fazer com que eu seguisse em frente. Cara, É o teu muito filho combustível foi o para combustível para você seguir em frente. isso. Que É legal. por quem eu luto, né? Eu sempre tive essa vontade de dar uma vida melhor para eles. Então, assim, eu acho que se a gente tiver o por quem lutar, você não perde força em momento algum. O tempo inteiro, pensando o que que eu posso fazer de melhor. Igual a gente saiu para passear um dia desse para trás, e eu vi que ele olha para mim com orgulho. E isso me move cada dia. Que legal. Você teve alguma situação engraçada que você já passou aí no trecho? Que você lembra? Falou assim, não, essa aqui. Ah, você deve ter lembrado de algo aí. Você lembrou de algo aí. Cara, Pô, não, fica à vontade. Você não fala, não, tive. não. Não, isso aí a gente já. Conta uma pra gente aí. Nossa, Anderson. Foi uma vez, cara, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Barretos e tava acontecendo a festa lá em Barretos. Peão de Barretos. E assim, não foi uma coisa legal que aconteceu. Mas eu falei, essa é a oportunidade para mim poder aproveitar a festa de Barretos, né? Porque a gente ia lá e ficava muitos dias. Cara, não deu certo, não. Aquilo que a gente fala do alimento, né? Aham. Cara, às vezes é surpresa, né? Às vezes você para em um determinado posto de gasolina desse aí, o restaurante às vezes tem aquela aparência de bonito, uma coisa cuidado, mas na verdade, em alguns casos, tem que ter muito cuidado. Então, assim, a coisa engraçada, eu não vou contar tudo não, mas uma alimentação inadequada que eu fiz Ih, me já tô fez, imaginando. me fez, Sério. fez eu perder Virou rei. fez eu perder essa festa de Barretos. Assim, tem mais outras coisas, que assim foi uma. Que na época eu até achei engraçado, depois eu fui contar da forma que aconteceu, mas é, coisa engraçada sempre acontece. Isso acontece muito porque os motoristas, eles, quando viajam, eles têm, alguns levam alimentos, você citou que você tinha esse cuidado, Sim, né? sim, Mas muitos dependem dos restaurantes, dos pontos de apoio, né? Para banho, para pernoite e para sim, alimentação. para alimentação. Então, às vezes, vai bater alguma coisa ali que Não vai dar não certo, vai dar certo, né? verdade. E nessa foi na festa de Barreto, você se planejou, não, vou Planejei aproveitar a aqui, festa. aquela de criar expectativa, né? Criei expectativa demais, o negócio deu errado. Mas eu Pô, sempre procurei fazer das coisas que aconteciam, até as ruins, você tirar você proveito para tira a achar lição, né? engraçada, Eu vou te fazer entendeu? uma pergunta aqui, que eu acho que a gente vai escutar boas coisas. Sim. Você imagina que você tinha uma missão enquanto motorista, enquanto caminhoneiro? Ô Anderson, tinha. Minha vida sempre foi uma missão, entendeu? Assim, desde que eu entendi por gente, né, com o que eu falei lá no início, é, trabalhando com minha mãe, com 6 anos de idade eu comecei. E assim, a partir daí eu sei que foi uma missão. E toda a vida foi uma missão. E como caminhoneiro foi só agregando, entendeu? Eu gostava muito da profissão, gosto, acho bacana demais, Valeu a né? pena, Wilson? Demais, Anderson, demais. Aprendi muita coisa, inclusive, assim, dentro do nosso ambiente de trabalho, você aprende muita coisa, né? Se a pessoa aproveitar e extrair tudo que ela aprende dentro de uma empresa, naquele setor que ele trabalha, tiver um bom relacionamento com todo mundo, não interessa o setor, observar ali, né? Conseguir fazer boas amizades ali dentro, rapaz, você aprende muita coisa e lá na frente corre um sério risco de se dar bem, Pô, que legal. entendeu? Então, assim, só aprendizado bom. Eu aproveito os bons, os ruins a gente tira como lição e tudo é aproveitável na vida hoje, Que entendeu? legal.
Vamos dar um corte então aí na vida de caminhoneiro. Mas pra gente dar esse corte, eu queria te servir uma aguinha. Uai. Essa água aqui, gente, essa água é especial. Ó, é a água do Fala Caminhoneiro. Então, eu vou querer que você me É, serve. essa garrafa aqui, ela é padrão de todo Padrão, todo motorista. Se o motorista. motorista não tiver uma água dessa aqui, uma garrafinha dessa aqui, ele tá enrolado, Tá né? enrolado. Toma uma água, vê se faz bem. Obrigado. Vou pôr pra mim aqui também. Bom, vamos fazer uma transição. Hoje você está corretor de imóveis. Hoje eu sou corretor de Que imóveis. isso, hein? Cara, até arrepio, cara. Está é Eu, quando part- você está pensando em desistir. eu, Eu eu, eu sou participei corretor de dessa eu imóveis. participei dessa transição Aham. e eu queria que você contasse, até para enriquecer aqui o nosso bate-papo, se puder soltar aí, por favor, a VB Imóveis, que foi um processo bem bacana de construção de você, né? Na Câmara Central ali. Como é que foi esse processo aí, Wilson, de saída do caminhão para montar essa realização, né? Ficou bacana essa logomarca, hein? Obrigado. Tá com o Cresce ali, Tá. 43591. Isso aí. Venda, locação e reforma, Exato. 31 97594 8165. Isso aí. Esse é o telefone nosso. Que legal. Como é que foi, viu, essa saída do emprego, né? Esse processo de transição, onde que nasceu esse desejo, esse sonho de se tornar um, um empreendedor, né? Porque você não nasceu corretor logo após sair de motorista, não, né? Sim. Ô Anderson, eu falo que a gente tem sempre que proporcionar às pessoas o que elas nos proporcionam de bom. E para hoje ser corretor de imóveis, eu comecei a pesquisa em 2011. E assim, eu já arrisquei muitas coisas na minha vida. Não foi assim direto do caminhão para o imóveis, não. Antes disso, nessa trajetória aí, que foi, né? Vamos falando um pouquinho ainda do caminhão, deixando uns vestígios aí. Legal, isso é bom. Ué, eu trabalhei, né? Aproveitava algumas brechas, né? De estar em casa de folga. Então, as minhas horas livres, e eu ainda aproveitava para poder fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre gostei de venda, né? Conforme eu falei. Mais uma vez, repito. Todo mundo é vendedor, né, Wilson? Todo mundo é vendedor. Todo mundo é Todo mundo é vendedor. vendedor. Ué. Entendeu? A gente vende hora, quem trabalha de alguma forma está vendendo. Tem gente que vende bem, né? Então, assim, eu aqui, ó, agradeço a minha mãe por esse nome. Mais uma vez, cita o nome dela. É, foi minha professora, minha mentora, que sempre me ensinou desde novinho essa questão de venda. E eu sempre gostei disso. Quando você vende algo para alguém, automaticamente você está servindo alguém e sendo servido, né? A Uhum. recompensa sempre vem. E eu falo, o cara que é vendedor, ele não anda duro. Verdade. Então, eu, no meio desse caminho aí, eu tentei várias coisas. Montei uma casa de carne, aí eu vi que não dava para conciliar as duas coisas. Uhum. Tinha aquele ditado, o olho do dono, como é que é? O olho do dono que engorda Quem o engorda o boi, essas boi. coisas, isso. Isso aí. Então, assim, eu viajava muito, então eu não conseguia cuidar dessa casa de carne. Tinha uma pessoa que cuidava para mim, muito competente, mas ainda precisava de mim, entendeu? Então, assim, a gente ficou em torno de 4 anos, foi um aprendizado muito bom que eu tive. E depois, aproveitando a oportunidade das viagens, e eu viajava para uma cidade aí que tinha um polo lá de confecção, de lingerie. Não sei se eu já te contei essa história. Então, assim, eu via a oportunidade aqui, de lá eu trazia esses lingerie, colocava aqui para vender. É uma história, Que cara. legal. É uma Então história. você aproveitava a viagem que você ia para esse local que tinha digamos assim, esse ambiente de confecção, né, de Isso, lingerie, isso. trazia o produto e E revendia. revendia aqui, era uma oportunidade que eu tinha, que eu tive, né? Na época eu aproveitei ela muito bem. Porém, também quando começou a crescer, eu vi que exigia muito de mim. E eu não queria deixar o meu emprego
para seguir esse caminho, Uhum. né? E aí também eu acabei deixando. Né? Eu fui até onde que dava e acabei mudando. E em 2011 eu comecei a pesquisar sobre imóveis. Como é que foi essa pesquisa? 2011. 2011. E você saiu do emprego de motorista em... Eu saí em 2019. Então você... Janeiro, precisamente, Olha que legal janeiro isso. de 2020. Para não misturar aqui, ó, foi assim, ó, a situação. Eu, em 2003, eu comprei um apartamento, entendeu? Assim, com muita luta, eu comprei um apartamento. E no momento que eu fiz a pesquisa para comprar esse apartamento, eu, assim, imaginava que não tinha a menor chance de comprar pelo o recurso que eu tinha. Só que eu procurei um corretor e esse corretor, que Deus abençoe ele onde ele estiver, que foi que começou tudo por ali Uhum. também, ele fez todo o processo, né? Me mostrou esse apartamento e fez o processo. Eu achei muito bonito aquela forma, sabe? Que ele trabalhou, que ele fez para poder eu conseguir comprar meu apartamento. E quando eu comprei, quando eu peguei a chave, eu fiquei tão feliz que eu falei, cara, esse negócio é bacana. Se um dia eu puder desenvolver esse trabalho, eu vou. Mas isso estava longe de acontecer, sabe? E em 2011 eu realizei a venda desse apartamento. Coloquei em uma imobiliária, eles fizeram todo o processo. Eu acompanhei de perto também. Foi um aprendizado para mim. Mais uma vez eu achei muito interessante, entendeu? Então você viveu o processo de compra e o processo de Processo de venda. venda. E observando as pessoas fazendo e eu envolvido. E todos os dois que fez esse processo, eu achei muito interessante e bonito, porque quando você entrega a chave de um imóvel para uma pessoa, cara, a felicidade que aquela pessoa fica e o que te transmite é muito bacana. Então, quando eu entreguei meu apartamento, quando eu comprei, eu vi a felicidade que aquela família ficou. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, né? Não cheguei a comentar com ninguém do meu projeto que eu tinha. E a partir daí foi onde que nasceu. Eu comecei a estudar sobre imóvel, pesquisar muito, pesquisar também a questão como que eu ia entrar no mercado, né? Porque eu sabia que não era fácil, porque existe Você pessoas teve já medo, Wilson? da experiência. Oi? Teve medo? Nem um pouco antes. Que legal. Sério? Não passou medo, assim. Portanto, quando eu tomei a decisão de sair desse meu emprego para ir trabalhar no mercado imobiliário, eu assim tive até algumas recomendações, né, para mim não sair do meu emprego, porque ali era onde eu estava estabilizado, né, essas coisas todas, e eu não sabia o que que eu ia enfrentar pela frente, mas eu fui, cara. Só que seguinte, eu sou muito Coragem, né? coragem, e eu sou muito ligado a Deus. Eu não sou muito de falar religião não, Uhum. entendeu? Assim, mas eu tenho a minha religião, sou católico e assim praticante, entendeu? Eu sou muito ligado a Deus, muito temente a Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu peço orientação a Ele. Se eu sentir qualquer coisa que eu ver que não for dar certo, é Ele me dizendo. Então, assim, eu prefiro não fazer. Mas quando eu tomei essa decisão, é, eu estava muito confiante, entendeu? Quando eu pedi o emprego, eu pedi ele, olha, eu quero esse emprego, quero ficar aqui até o tempo que o senhor determinar. Uhum. E quando eu fui sair foi da mesma forma. Eu falei, eu quero sair no tempo certo, quero uma inteligência para me poder sair de lá. Inclusive, você, olha aqui com quem que eu estou falando hoje. Cara, era meu líder, Foi um entendeu? prazer imenso trabalhar Você contigo, cara. entendeu? Então estamos juntos aqui hoje. Então tudo faz sentido, né? Então não senti medo, né, dessa questão aí. Depois eu tive que estudar muito, né? Eu, eu, Tem, eu lembro desse processo seu de construção sim, desse caminho, né? A gente não imaginava que a VB nasceria, né? sim, Mas eu vivi com você, eu era seu líder na época, foi um prazer sim, imenso sim, trabalhar contigo. E eu percebia que você tinha muita força de vontade de ir além daquilo que se apresentava como realidade para você. sim, Porque a profissão de caminhoneiro é uma profissão muito digna, sim, sim, né? É uma profissão bastante importante. E eu via que você tinha muito carinho, muito amor por aquela profissão. sim, Mas você queria dar um passo além, né? E para exatamente. você dar esse passo, você tinha que se desligar da empresa.
Então, quando a gente conversou, né, sobre a sua saída, eu vi que, assim, ao mesmo tempo que você tinha o sonho de empreender, você tinha aquela paixão ainda, né? Sim. Como é que foi isso para você? Então, é isso que eu trabalhei muito, né, na minha mente, quando eu pensei, que eu decidi mesmo em sair. Teve pessoas que, ó, mas você está fazendo uma mudança muito radical, né? Só que eu já tinha pesquisado sobre isso, eu não estava fazendo nada assim por impulso, aquela coisa toda, não. Eu já tinha em mente o que que eu ia fazer. Já tinha um recurso, porque hoje, para a gente construir um negócio, eu aprendi uma coisa: é como se você construísse um avião caindo no penhasco. Que isso? O negócio não é fácil, não, É punk, né? entendeu? Pesado. Então, eu tive que, vamos dizer, me esforçar muito. Depois que eu saí, eu não sabia que as coisas, né? Que só quando você entra na profissão que vai surgindo novidades, coisas que você não imaginava que poderia acontecer e acontece. Você tem que tirar de letra, tem que matar no peito. Se O que aparelar, que, não vai. o que que você vê, assim, na sua vida de motorista, de caminhoneiro, com hoje a sua vida de empresário? Você consegue linkar atitudes, mente? Você consegue fazer esse paralelo? O Anderson, a vida é fases, né? A gente vive de fases. Lá, quando eu estava caminhoneiro, quando eu era caminhoneiro, eu aproveitei muito bem dentro da empresa a qual eu trabalhava. Que assim, eu também sempre fui exigente, entendeu? Não é que às vezes a gente ter que fazer só aquilo que é mandado. Eu sempre fazia para mais, para não ter motivo para ser chamado a atenção, essas coisas. Então a gente acaba aprendendo, né, cada setor para que um dia a gente possa vir aplicar aquilo no nosso negócio, que é o que eu fiz. A empresa para mim foi um curso, entendeu? Eu via que no início não existia vaidades por parte dos diretores, eu vi que eram pessoas que tinham pé no chão, então eu falei, é aqui que eu vou ficar, entendeu? É nessa empresa que eu vou ficar, aqui tem futuro. Eu tenho que aprender aqui tudo, e se um dia eu tiver minha empresa, meu negócio, eu quero aplicar tudo que eu aprender de bom aqui. E comecei a observar todos os setores. Então eu imagino que eu saí dali de alguma certa forma, por mais que foi ramo diferente, mais preparado. Eu sabia que eu ia mexer com gente, né? Eu amo essa coisa, amo pessoas. Então, assim, quando a gente trabalha com pessoas, em qualquer área, eu acho que a pessoa se dá bem. Então, assim, foi tudo muito tranquilão Que mesmo. legal. Você citou aí que você observava muito o comportamento dos donos também, Dos donos, dos das meus líderes. pessoas, né? Isso, Isso, entendeu? isso é muito legal porque às vezes a gente só quer ver as coisas ruins ou o lado ruim das Sim, pessoas, né? Às vezes um líder que é mais chato, que é mais exigente, um cara que cobra. Mas se você transforma essa cobrança em uma autocobrança, isso também favorece, né? sim, com certeza. Então eu percebia muito isso em você. Toda vez que a gente fazia um treinamento, você estava lá atento, participava. Isso é muito legal, porque o caminho que você trilhou, hoje você precisa dessa posição, dessa postura, né? Sim, claro. É o que a gente aprende, vira hábito na vida da gente, né? É o que eu falo. Pontualidade, sempre gostei de ser pontual, entendeu? Nunca gostei de deixar as pessoas me esperando, que eu acho que isso é uma coisa assim que é uma qualidade que eu vejo. Pontualidade, fazer as coisas certas, entendeu? É aquela questão do tratamento, né? Quando você vê uma pessoa entrar numa portaria de uma empresa e tratar desde o porteiro até o diretor, entendendo que todos ali são pessoas, a tendência é a pessoa se dar bem lá na frente. Muito legal isso. Porque eu já vi casos de uma pessoa que às vezes tem uma certa situação de vida mais desfavorável, um dia se levantar e hoje estar numa posição assim bem tranquila, e tudo isso é aprendizado. A Eu vida já é vi, uma roda conheço gigante, né? Uma hora isso, você está em cima, outra hora você está embaixo. isso, conheço pessoas assim, entendeu? Que só precisou de uma oportunidade. Então é isso, é super tranquilo, mexer com pessoas para mim é apaixonante. Eu gosto todo dia conhecer uma pessoa nova, sempre.
procurar ambientes tranquilos, ambientes saudáveis para conviver. E é isso. Conta pra gente como é que tá a VB Imóveis, quais que são os seus sonhos. Tá crescendo, né? A gente percebe aí os movimentos, a felicidade que você tá com esse empreendimento. A gente está chegando no finalzinho já Tá. do nosso bate-papo. Queria que você falasse aí dos seus serviços, até para quem está nos acompanhando também. Se precisar do Wilson, da VB Imóveis, o que, que você tem de soluções aí para ofertar? Então, Anderson, mais uma vez eu falo, só tenho que agradecer a Deus, sabe, por essa nova etapa na minha vida, que eu acho que aqui é o meu lugar. Eu me encontrei de verdade depois de tanta luta, depois de, sabe, eu criar essa base. Então, assim, a VB Imóveis hoje, a gente começou com apenas vendas de imóveis, né? Foi a base, né? Que hoje, quando fala imóvel, a primeira coisa que você lembra é o que? Casa, né? Então, assim, eu procurei incluir mais alguns serviços, que foi aonde que eu senti a necessidade que eu precisava para entrar no mercado. Eu vender imóvel é uma coisa normal, que todo mundo, quando fala imobiliária, você lembra o quê? Imóvel, Uhum. né? Então, as outras coisas a gente tem que oferecer. Então, depois de passar de um tempo, né, que a gente criou essa base, hoje a gente já tem imóveis para locação, né? E depois eu incluí questão de pequenas reformas, né? Inclusive parte hidráulica, elétrica, pintura, essas coisas mais básicas. Porque é aquela questão, eu sei que todos valorizam, mas eu olho muito essa questão de conforto dos meus clientes, entendeu? Na questão aí a pessoa vai receber o imóvel, eu já procuro revisar todo, a gente já tem uma equipe, né? Desde da pintura, a faxina, a gente já faz esse processo aí todo para a pessoa ter mais conforto, né, para chegar e entrar nesse imóvel e se sentir feliz, que é o que nós Legal. proporciona a todos. Então, assim, é só agradecer a Deus mesmo por tudo que está acontecendo, né, eu estou achando muito interessante e só gratidão. Que legal. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Gostou? Demais da conta. Bacana, Obrigado né? aí pelo É convite isso, eu que agradeço pelo tempo que a e gente trabalhou junto, ver o teu crescimento. Desde aqui, né? A fotinha de caminhoneiro sonhador. tem mais aqui, Depois, ó. deixa eu ver aí. Essa aqui também é Depois mais um uma. caminhoneiro efetivo. Tenta entender. Cara, tem um aqui muito legal. Ele em Aparecida no caminhão. Isso. Foi a minha primeira viagem que eu Aqui, fiz. quando você fazia as lingerie, é. Não, Anderson, isso aí foi uma parte difícil que eu passei na minha vida, que eu não contei aqui, mas futuramente a gente pode contar, tá? Não, Eu a gente vai ter a posso oportunidade falar de essa. voltar e Que eu te falo conversar que novamente. a gente, às vezes, é vida de fases, né? Um dia a gente tá em baixa, o dia tá em alta. E essa aí foi uma parte que eu passei que eu Caminhãozão de estava novo aí. totalmente em baixa. Mas a fé sempre fez com que eu me movesse e desse a volta por cima. Que legal, que legal. Wilson, obrigado mesmo pela presença. Você foi um excelente caminhoneiro, Obrigado. caminhoneiro de qualidade. E hoje eu vejo que você se tornou, além de um empresário de sucesso, uma pessoa de muita capacidade e que agrega tanto a quem convive com você. Então eu tenho a oportunidade de a gente trocar ideia, né? A gente conversar. E fiquei muito agradecido de você aceitar o convite de participar do segundo episódio, porque mesmo você não sendo caminhoneiro mais, eu tenho certeza que quem escutou, quem assistiu esse podcast, se sentiu aí muito mais motivado a lutar pelos seus sonhos. Sim, exatamente. Eu Nunca conheço desisti. vários caminhoneiros que hoje são donos de frota, hoje são donos de empresa, ou que cresceram dentro da própria empresa. A gente recebeu o Thiago aqui no Sim. último episódio, que começou como motorista de truque, hoje é carreteiro, e a felicidade que ele tem de falar isso. Então, obrigado mesmo pela tua presença. Enriquecedor demais o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Anderson, de coração mesmo. Estou muito feliz também com o seu convite. Cara, eu, assim, sem palavras para te agradecer, né? A gente trabalhou tanto tempo junto. Foi, assim, uma convivência tranquila, né? Graças a Deus, hoje eu acredito que a gente se tornou amigos. E Obrigado. sempre que você precisar, eu estarei junto para te acompanhar,
no seu projeto. Vamos crescer junto. Desejo sucesso para você, desejo sucesso para os meninos que estão no caminhão. E um recado para os motoristas: se cuidem, caprichem no seu setor, que um dia de caminhoneiro você pode ser dono de uma frota, conforme você disse aí agora, que todos nós somos capazes, todos nós, se tiver sonho, dedicação, coragem, a tendência é chegar aos nossos objetivos. Pô, que Obrigado, legal. viu? Obrigado mesmo. A gente vai encerrando esse episódio e agora sim te desafio a dar o like. Então, se você gostou, dá o joinha, se inscreva no nosso canal, aqui no podcast Fala Caminhoneiro. Agradecer novamente aqui o apoio da Lojos. A Lojos faz parte aí do nosso dia a dia de trabalho. A gente faz aí o acompanhamento de transportadoras, faz uma parceria muito legal com os caminhoneiros também, com indústrias. Então, se você precisa de um apoio, né, tá meio perdido aí de como é que você faz o seu processo administrativo de transportes, a Lojos está aí para te ajudar. Quer um transporte seguro? É Lojos. Muito obrigado. Dá o like. Wilson, mais uma vez, estamos juntos. Sucesso. Obrigado, Anto. Eu que agradeço. Até a próxima.